Vamos à palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9, dando sequência à exposição que a igreja está acompanhando nessa carta. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças porque nós temos a oportunidade e o privilégio de te servir um culto. Todos nós que estamos aqui temos a oportunidade e a bênção de servir ao Senhor um culto público. E nesse culto, aprove ao Senhor que a sua palavra fosse lida e fosse instruída ao seu povo, através de homens, mas por intermédio, única e exclusivamente do seu Espírito Santo. Por isso eu clamo ao Senhor, toma conta da minha língua, tome as rédeas da minha língua e toma, Senhor Deus, captura todo o nosso pensamento preso a Ti, Pai. Não deixe que nenhuma distração venha nos desviar nesse momento, pois a Sua palavra foi lida e isso já seria suficiente. Mas agora ela será exposta e que o Seu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Nos méritos de Cristo que eu oro. Amém. A expedição Endurance, em 1914, partiu da Inglaterra para realizar a primeira travessia terrestre da Antártida. Uma das maiores expedições, se tornou, na verdade, uma das maiores histórias de sobrevivência da humanidade. Os planos foram interrompidos no meio do caminho. Antes de chegar na Antártida, o navio e a embarcação Endurance ficou preso no gelo. Após suportar severas condições climáticas que aquela região impõe, a embarcação não aguentou e afundou. A tripulação de 28 homens passou a viver aqueles dias, aqueles longos 3 anos, sob a dúvida da sobrevivência, enfrentando frio, fome e outros inúmeros desafios. Mesmo assim, aqueles 28 homens foram resgatados com vida, graças à liderança de um homem, o capitão daquela embarcação, chamado Ernest Shackleton, um homem firme e sereno, mesmo em meio ao caos. Em diversas situações da nossa vida, em diversos momentos que provavelmente lhe ocorrem agora, nós enfrentamos momentos de incerteza, dúvida. Muito provavelmente, espero eu, que ninguém tenha vivido algo parecido com os tripulantes da embarcação Endurance. Não obstante, em alguns momentos, parece que o barco vai afundar. Parece que ele não vai aguentar
em meio a tanta tempestade. E por isso o coração do homem clama, necessita ardentemente, urgentemente, de um pastor que o guie com firmeza e serenidade em meio ao caos e o ajude a lidar com esses desafios que a vida o impõe de forma serena. Ao ler esses trechos da carta de Paulo à igreja de Filipe, nós podemos extrair 3 lições valiosas que o crente firme e sereno, como Shackleton era firme e sereno, pode ter. Mas o crente tem algo que eu não sei se Shackleton tinha. A certeza de que Cristo está ao seu lado. A primeira lição que nós vemos está no versículo 1 até o versículo 4, e ela é que o crente firme em Cristo tem a sua alegria no Senhor. A segunda lição que nós iremos perceber nesse texto, dos versículos 5 ao versículo 7, é que um crente firme em Cristo vive tranquilo e em paz por meio da oração. A terceira e última lição que esse texto nos dá, nos ensina, é que o crente firme em Cristo renova sua mente e vive a prática cristã. Voltemos os nossos olhos, então, ao primeiro versículo e a primeira lição que esse texto nos dá. O capítulo final dessa carta, o capítulo 4, começa com o apóstolo Paulo relembrando a conclusão do seu último conselho no capítulo 3. Os últimos versos do capítulo 3 complementam o primeiro versículo do capítulo 4. A orientação do apóstolo segue uma estranha e maravilhosa certeza que o crente pode ter. Nós temos uma morada eterna, a nossa pátria, a nossa casa, lá de onde regressará o nosso Salvador para nos buscar no último dia. E então, o apóstolo Paulo conclui aqui nesse primeiro versículo do capítulo 4, a primeira exortação que esse texto nos dá, e a mais importante. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei firmes em Cristo. Como um amoroso e prudente pastor que Paulo era, ele tem um alto apreço por essa igreja. Nós percebemos durante toda a carta esse apreço. Agora, nós vemos Paulo chamando esses irmãos de a alegria do coração, a coroa dele, ou a grinalda de flores que enfeita e dá cor à vida de Paulo. Uma congregação que tinha o coração prisioneiro do apóstolo Paulo. E como um pastor que cuida, um pastor que ama, um pastor que sabe o que é melhor para a sua ovelha, o apóstolo então orienta esses irmãos e todos os crentes que leem esse trecho das Escrituras a permanecer firme no Senhor Jesus. O amoroso pastor sabia que lá na igreja de Filipos, esses irmãos enfrentariam fortes hostilidades, enfrentariam gente que seria contrária à verdade do Evangelho, que andava no meio deles, mas na verdade não confessavam de fato com o seu coração o Cristo que confessavam com os seus lábios. Eles já haviam sido advertidos no final do capítulo 3 sobre os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que estavam à sua volta. Então esses irmãos de Filipenses deveriam viver de modo diferente desses que eram os inimigos da cruz de Cristo. E essa vida passava essencialmente por permanecer em Cristo Jesus. Esses homens, os inimigos de Cristo, os inimigos da cruz, tentavam se passar por cristãos. Porém, a sua vida prática, a sua vida comum, o cotidiano, o dia a dia, o tete a tete, o dia comum, desmentiam a confissão que eles tinham com os seus lábios. E além de enganarem a si próprios, eles tentavam enganar aqueles que estavam à sua volta.
Infelizmente, esses homens que Paulo adverte aqui no final do versículo 3, exerciam de fato alguma ou outra influência. E se não exerciam influência nenhuma, esses irmãos eram... Irmãos não, né? Perdão. Esses homens eram vergonha para o evangelho de Cristo. Os inimigos da cruz amam o mundo e as coisas que há no mundo. E por isso são vacilantes no caminho e não permanecem de forma alguma firmes no Senhor. Os irmãos da congregação de Filipos certamente não andavam dessa forma. Caso contrário, Paulo não teria gastado boa parte do seu tempo escrevendo essa carta e entregando, homenageando eles com inúmeros elogios sobre uma vida cristã real. Certamente, esses homens e essas mulheres da congregação de Filipos tinham como fonte do poder das suas obras, da empreitada do evangelho, de colocar a mão no arado, o exercício da sua fé no Senhor Jesus. A fonte do poder da obra que esses homens realizavam para o reino de Deus não estava no seu braço, na sua mente inteligente, na sua capacidade excelente de organizar as coisas e realizar bons eventos, mas sim no exercício da fé em Cristo Jesus. Nada mais, nada menos do que permanecer firmes no Senhor Jesus. O cuidadoso e carinhoso pastor agora se dirige, no versículo 2, a duas pessoas específicas, Evódia e Sintique. Novamente nós vemos como Paulo é zeloso ao cuidar do seu rebanho, ao tratar com as suas ovelhas. Ele se dirige com ternura, com cautela, zelo, amor mesmo a essas duas mulheres. E ele clama, ele suplica que elas voltem a ter a harmonia e a disposição para trabalharem juntas na obra de Cristo. Abrindo um parênteses, o que nós sabemos de fato sobre Evódia e Sintique, afinal, são nomes bem diferentes, né? Eu não conheço nenhuma Evódia e nenhuma Sintique. Caso contrário, alguém se manifeste entre nós. Mas o que nós sabemos é que são duas mulheres e que elas certamente já haviam colaborado para o trabalho do reino de Deus junto com Paulo. Isso é o que nós vemos no versículo 3, versículo seguinte. O que passar disso é mera especulação sobre esse texto. Fechando parênteses sobre essas duas mulheres. O apóstolo busca deixar claro a sua autoestima por cada uma delas. Novamente, perceba, coração zeloso de um pastor que sabe o verdadeiro caminho, o melhor para suas ovelhas. E por isso, ele se dirige separadamente a cada uma delas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Estou falando com você e estou falando com você. Minhas filhas, voltem e trabalhem juntas na causa do Evangelho. O objetivo de Paulo é para que essas mulheres juntas no Senhor Jesus, ou seja, em oração e em confiança em Cristo, pudessem pensar concordemente e labutar na obra do Evangelho para a glória de Cristo. Buscando ainda mais a unidade da igreja, como quem pensa no todo, Paulo se dirige a um outro irmão e convoca ele a colaborar. Esse homem não tem o seu nome mencionado aqui na nossa tradução, mas nós podemos inferir que o nome dele era Císigos, o que é traduzido pelo grego como fiel companheiro de jugo. Essa ocorrência só aparece uma vez em todas as Escrituras. Paulo se dirige a ele como uma pessoa específica, como um bom companheiro, um homem que permanece firme em Cristo e trabalha para a unidade da igreja. Certamente esse homem contava com a boa reputação e com a simpatia dos crentes daquela igreja. Caso contrário, Paulo não chamaria alguém que é tido como desafeto, como alguém que conta com certas interrogações. Veja, ele sente que não gosta muito dele, não chama ele não.
Certamente Paulo foi um homem que permanecia firme em Cristo Jesus e vivia a vida cristã. No fim do versículo, o apóstolo lembra que essas mulheres cooperaram com o trabalho, como já disse aqui. E cooperaram junto com Clemente e com os demais trabalhadores. Alguns nomes não são citados nesse versículo. Veja, volte seus olhos para o versículo 3. Com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alguns nomes não são citados por Paulo. Nós não sabemos se Paulo se esqueceu ou se esses irmãos já haviam falecido, ou então se Paulo não citou porque era muita gente e corria o risco dele esquecer de mencionar um ou outro. E aí, essa pessoa ficaria triste porque não foi mencionado. Qualquer que seja o motivo que Paulo não tenha mencionado o nome desses homens e mulheres, firmes no Senhor Jesus, crentes, não importa. O que importa é que se eles eram de fato eleitos de Deus, escolhidos do Senhor, os seus nomes eram conhecidos pelo próprio Deus. E hoje encontra-se no livro da vida. Quando cidadãos terrenos morrem, os seus nomes são apagados dos registros. O seu CPF é cancelado. Os nomes dos vencedores espirituais em Cristo Jesus jamais serão apagados. Sua vida gloriosa perdurará para todo sempre em Cristo Jesus. E Cristo mesmo nos reconhecerá publicamente como sua propriedade única e exclusiva. Ele fará isso diante do Pai e dos anjos no dia final. Por isso, meus irmãos, o trabalho que realizamos para Cristo em seu reino é para que Ele seja reconhecido. E por isso, o nosso desejo é que o nosso nome seja desconhecido na terra, mas que sejamos conhecidos no céu, pelo Senhor Jesus. Não se importe se você não foi mencionado em algum trabalho ou obra que você realizou para Cristo. Faça isso para que Ele reconheça o seu trabalho para a glória dele. Desconhecidos na terra, mas conhecidos no céu. Meus cooperadores, homens e mulheres firmes, crentes firmes no Senhor Jesus. E esse trabalho certamente era feito, e ele deve ser feito por mim e por você, com zelo e com alegria. Veja, essa não é a carta da alegria, por isso Paulo gasta tempo para falar: alegrai-vos, alegrai-vos, se alegrem. Afinal, nós temos motivo de fato para nos alegrarmos, não? Como pode? Como pode alguém se alegrar mesmo preso pela causa do Evangelho? Como pode alguém se alegrar vendo os que amam sofrendo? Como pode alguém se alegrar quando a conta bancária cai e vai ao zero? Como pode alguém se alegrar quando o barco, a embarcação, está prestes a afundar? Como pode? O cristão pode se alegrar interiormente, mesmo quando fora tudo parece escuro e sombrio. Porque aquele que nos dá a verdadeira alegria já venceu esse mundo, como nós lemos. O mundo fora, escuro e sombrio. O cristão se alegra na sua união com Cristo, cujo fruto do Espírito é a própria alegria que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5. E isso, meus irmãos, é racional. Isso não é puro emocionalismo, isso é racional. Isso passa pelo nosso cognitivo, porque em e através de Cristo, nós podemos ter a certeza de que todas as coisas, inclusive aquelas que parecem as mais contrárias, as mais adversas, elas cooperam juntamente para o bem dos filhos de Deus. É o que Paulo adverte à igreja em Roma, no capítulo 8, e é o que
A palavra de Deus nos adverte hoje. Esse entendimento não surge do dia para a noite. Na verdade, ele começa a brotar, de certa forma, do dia para a noite. Pela ação do Espírito Santo, pelo chamado eficaz que o Espírito Santo move em nosso coração. Mas nós, como crentes responsáveis, caminhamos em santidade, ou não. E para ter esse entendimento, nós precisamos viver essa vida no Espírito Santo de Deus, em busca de santidade, até atingir uma vida cristã madura o suficiente para entender que o barco pode estar afundando, mas eu me alegro no meu Senhor, porque eu tenho o meu Senhor, e eu não preciso de mais nada, senão o meu Senhor. Caso contrário, o seu coração não está firme no seu Senhor, meu irmão. E isso não é absurdo para os crentes. Pode ser absurdo para o mundo. Esse é o paradoxo da fé cristã. Um dos paradoxos da fé cristã, não? Loucura para o mundo. O crente não deve viver somente alegre. Porque é impossível viver somente alegre sem que a sua vida produza frutos internos e externos. E é exatamente isso que nós vemos. A partir do versículo 5, a segunda lição. O crente firme em Cristo vive tranquilo e em paz por meio da oração. A vida de um servo de Deus deve ser marcada pelo bom exemplo, o fruto externo. E é isso que nós vemos no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quando Paulo usa essa palavra que é traduzida para a gente como moderação, ou gentileza, ou equidade, qualquer palavra que seja, do grego epiekeis, essa palavra não tem nenhum valor parecido na nossa língua. Ele eleva o nível, ele joga alto mesmo. Um crente deve ser gentil, o crente deve ser íntegro, deve ser apropriado, paciente, deve ser cordial, o crente deve ser manso, amável, deve abrir mão, se necessário, do seu direito em prol do seu irmão. Ele eleva o nível. O segredo da felicidade do crente não deve viver confinado aqui entre quatro paredes ou na sua casa. A sua vida precisa produzir frutos. E a gentileza, a equidade, a moderação, certamente é um deles. Necessário para nós, urgente para nós, que professamos a Cristo com os nossos lábios. O crente não deve viver confinado entre quatro paredes. Para ser realmente feliz, nós precisamos ser parecidos com Abraão. Nós somos abençoados e abençoamos. Sê tu, meu irmão, uma bênção, sendo moderado e gentil com quem está à sua volta. Caso contrário, corre o sério risco de você ainda não ter entendido a fé cristã. E isso é uma situação crítica. Você está em estado crítico. E precisa do verdadeiro médico, que é o nosso Senhor Jesus. Paulo aponta então que a vinda do Senhor está perto. E então, mesmo em meio à perseguição, o crente sabe que perto está o Senhor e por isso o seu trabalho, o seu zelo com a obra, a sua alegria, ela não é em vão. Porque nós temos uma morada e perto está o dia do Senhor. Cada minuto, cada hora, cada dia que passa, mais perto está o dia do Senhor. Talvez não esteja tão perto para você, dono do tempo, ultra e mega importante, urgente, tão atarefado, que não se lembra das práticas espirituais, não se lembra do seu Deus. Mas perto está o dia do Senhor, porque é a palavra dele que diz. Não sou eu nem você. Perto está o dia do Senhor. Paulo também exorta sobre os efeitos internos que a firmeza na fé em Cristo deve produzir. Andar inquieto ou ansioso, como aponta no versículo 6, como nós lemos aqui na liturgia, é sempre estar em estado de alerta. O pastor Joás nem leu o sermão. É sempre estar em estado de alerta.
esperando por algo que, iminentemente, de acordo com você, irá acontecer e lhe surpreender. Paulo procura orientar esses crentes a não viver, então, em busca dos próprios interesses, porque você não pode ser surpreendido. Seja por conta de comida, seja por conta de bebida, pelas vestes, pelo dia de amanhã ou pelas muitas coisas. E meu irmão, é difícil para nós que fomos concebidos em pecado. É difícil demais que o nosso coração não se debruce diante das coisas materiais desse mundo. Como é difícil. Mas Paulo não só orienta a nós fugirmos disso, como ele dá o remédio. E o remédio é a oração. Aqui não está nenhum tipo de receita médica difícil ou impossível de ler. Aqui é clara, cristalina, como um copo d'água da nascente. Ore. A oração é o remédio para uma vida inquieta, para um coração inquieto, para um coração ansioso, que vive em estado de alerta, procurando seus interesses próprios. Meus irmãos, se nós buscarmos eventualmente plantar um jardim, bater uma laje ou qualquer outra coisa manual, é impossível. Para Deus não é impossível, né? Mas aos nossos olhos é impossível que isso saia, que isso dê um resultado somente, tão somente, orando. Você precisa agir e fazer. Paulo não ignora nada disso. Ele enfatiza a reflexão no versículo 8, a sua mente, a sua cabeça, o seu pensamento, pensar nas coisas do alto, e também diz que nós devemos agir no versículo 9. Por outro lado, Paulo lida com as primeiras coisas primeiro, a reflexão e a ação. Sem a oração, são infrutíferas. É mero trabalho humano. A oração ela é primordial. Por isso Paulo logo dá a receita contra a inquietação. Antes de você pensar, antes de você fazer, calma, respira, ore. Pareceu até aquelas frases assim, né, de Instagram, assim, sabe? Ora. Se coloque diante do seu Deus, o Senhor do tempo e o Senhor da sua vida. Paulo entrega o antídoto para os crentes. E esse antídoto é rasgar efusivamente o seu coração diante de Deus. Rasgue o seu coração diante do seu Senhor. Isso não deve ser feito de forma genérica, como ele orienta. Nós devemos tornar conhecidas diante do nosso Deus as nossas petições. Tudo e qualquer coisa que passa na nossa mente deve ser levado ao trono de graça do nosso Deus por meio da oração. Como filhos, nós devemos deixar ao completo conhecimento do nosso Pai Celeste todas as nossas preocupações, tudo que se passa no nosso coração. O que ronda e toma conta da nossa vida deve estar debaixo do trono de graça do nosso Deus. Isso deve ser feito não porque Ele não conhece todas as coisas, muito pelo contrário, mas sim porque nós necessitamos nos humilhar diante do nosso Senhor, que conhece todas as coisas. E como um filho que precisa de um auxílio, como uma criança que precisa de um auxílio para amarrar um cadastro, você precisa tornar conhecida diante de Deus as suas necessidades. Lancem sobre Ele, lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado de você, meu irmão. Como um pai amoroso cuida de um filho imaturo e sem juízo. Como um pai cuida de um bebê que às vezes quer colocar o dedo na tomada, o carregador na tomada da tia Mari. E ela quer, porque ela acha que aquilo é o melhor. Mas ela precisa ouvir que não. Ou que precisa amarrar o cadastro. Mamãe, amarra o cadastro, por favor. Eu vi que o cadastro está desamarrado, eu sei que está desamarrado. Mas o filho clama ao pai, me ajuda. Me ajuda.
sejamos parecidos com as crianças, com os pequeninos, porque deles é o reino. O resultado da vida do crente firme em Cristo e em constante oração é a paz. A paz que procede do próprio Deus, que tem a sua fonte, o seu fundamento na graça de Cristo, na graça do Senhor, alcançada na cruz do Calvário. Essa paz, ela é merecida a nós. E ela nos foi dada também de forma graciosa. O nosso Senhor não só nos dá essa paz, como Ele nos garante que ela será mantida na minha e na sua vida, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Mesmo quando a embarcação agarra no gelo e parece que vai afundar, nós podemos ter a paz, porque nós cremos no Deus da paz, que nos deu a paz. Essa paz, ela é o sorriso de Deus que reflete na alma do homem. Essa paz, ela é a bonança do coração de Deus depois da tempestade do Calvário. Essa é a paz que o nosso Senhor nos oferece. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que nem mesmo o mais inteligente dos homens, com sua melhor capacidade, o mais perfeito homem, com todas as capacidades cognitivas plenas, pode calcular ou planejar um conforto maior do que essa paz. Você pode alcançar lugares altos nesse mundo. Você pode alcançar posições relevantes nesse mundo. Mas se você não tiver a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, você vai viver de forma inquieta para o resto da sua vida. Porque é somente nele que nós temos essa paz. Pedir a um homem natural que compreenda essa paz é como pedir a um cego que contemple as maravilhas de um pôr do sol. Veja, olhe para o pôr do sol, olha que lindo. Nada verá. É assim que eu e você, no nosso estado natural, em pecado, nós nos encontramos. Quando Cristo nos amou e nos ama todos os dias, nos alcançou pela sua graça, as escamas foram descobertas dos nossos olhos mesmo, derrubadas dos nossos olhos. Nós podemos enxergar essa paz em Cristo Jesus. Em uma das profecias, Isaías disse: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É como o salmista diz, ele não confia nos cavalos, não confia em armas, ele não confia na força do homem, ele não confia no dinheiro, ele confia no Deus e ele permanece firme nesse mesmo Deus, que é o Deus vivo e sempre eterno. Sempre eterno. A perfeita paz é para aquele que é um crente firme em Cristo. É para aquele que enfrenta os mares revoltos e tem a certeza de que sua embarcação não afundará, porque ele está firme em Cristo. Essa paz guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. E os crentes de Filipos estavam acostumados a verem os sentinelas romanos montarem a guarda, uma grande guarda, por sinal, forte guarda, difícil de derrubar, como foi. Mas caiu. Cristo monta uma guarda que é incaível ao nosso coração com essa paz, com a paz que excede todo entendimento. Seja um crente firme no Senhor Jesus, meu irmão, e desfrute dessa paz. A verdadeira paz que te guardará de pensamentos indignos, que Paulo vai dizer na sequência. No livro O Peregrino, de John Bunyan, o personagem principal, o cristão, passa por diversos momentos difíceis. E logo ao final do livro, ele chega na terra de Beulá. Ele ainda não havia chegado no destino final. Ele precisava atravessar o rio da morte. Mas ali naquela terra, naquele local, o cristão
vivia um contexto diferente de tudo que ele já havia enfrentado. Lama, perseguição, sombra de morte. Agora, ele sente o ar doce, o canto dos pássaros, os jardins férteis. E dali, daquele local, era possível ter um vislumbre da cidade celestial. O cristão ainda não havia chegado no destino final, mas ele desfrutava dessa paz. Vemos que a paz que esse homem experimentava não é porque ele venceu os obstáculos que John Bunyan conta, mas é porque ele estava mais próximo do seu Senhor, que havia preparado aquele local para ele. Assim como o cristão desse livro, eu e você podemos experimentar essa paz, meu irmão, experimentar essa paz em Cristo Jesus. Não porque nós vencemos os desafios da nossa vida. E não se engane, um dia que você tiver paz, não é porque você conseguiu. Caso você seja um crente firme em Cristo, eleito, essa paz é porque o Senhor a deu através do sacrifício de Cristo na cruz. Guarde isso no seu coração. Desfrutando dessa paz, Paulo diz que o crente deve testemunhar as verdades da vida cristã. Chegamos à última lição que esse texto nos aplica. O crente firme em Cristo renova sua mente e vive a prática cristã. Nos versos 8 e 9, nós vemos que os pensamentos errados, eles podem nos levar a um comportamento errado. E um comportamento errado pode nos levar a um sentimento errado, a um desejo errado. No mesmo sentido que afirma aqui, Paulo exortou a igreja de Corinto a levar todo o seu pensamento cativo à obediência a Cristo. Meus irmãos, nós refletimos em nossa vida prática aquilo que nós guardamos na nossa mente. Aquilo que você tem pensado diariamente, semanalmente, é refletido na sua vida prática. E muitas vezes a sua vida prática pode desmentir a confissão que você tem com os seus lábios. Platão, quando escreveu o mito da caverna, discorreu sobre homens que viviam acorrentados dentro de uma caverna e atrás desses homens tinha um pequeno muro. E atrás desse muro tinha uma chama acesa, uma fogueira. E nessa fogueira, eles usavam objetos para espelhar na parede contrária algumas animações, pássaros, jarros, coisas do tipo. Para aqueles homens que estavam dentro da caverna, o que eles tinham em sua mente, o que eles pensavam, era de fato a verdade, era o que eles tinham para ele, como vida. E nem mesmo quando um amigo corajoso decidiu sair da caverna, enxergar a realidade e ver que o mundo era diferente, eles aceitavam o contraditório. Não, a verdade está aqui. Tá vendo? Você não está vendo o pássaro aqui? É aqui, é aqui. O que nós temos em nossa mente é o que nós tomamos como verdade e é o que nós vivemos, conscientemente ou não. O homem reflete aquilo que pensa e, em última instância, meu irmão, se torna escravo, acorrentado àquilo que pensa. Paulo, um escravo de Cristo, exorta os irmãos de Filipos a jogar fora da sua mente tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é passageiro e reter o que é respeitável, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é amável e o que é bom. Retenha isso. A mente do crente deve se ocupar por aquilo que é de verdade, por aquilo que não é passageiro, que não se acabará, mas o que é verdadeiro e que você pode se apegar. Aquilo que se ergue acima da falsidade, acima das ilusões do será se, que o nosso coração projeta. Apegue-se ao concreto, meu irmão. Apegue-se a Cristo. Negue
a indulgência mental das suas fantasias criadas. Negue essa escravidão que o pecado te leva a construir 1001 imaginações fúteis e vis. Assim como o crente deve ser conhecido pela sua moderação, como nós vimos, a gentileza, essa tarefa difícil, a mente do servo de Cristo deve estar centrada no que é honesto, no que é correto, no que é louvável perante a palavra de Deus, perante a nossa regra, o nosso manual de fé e de prática da vida cristã. Padrão para mim e para a sua vida. Concentre no decoro das conversações, nos costumes e na moral cristã, que é sim importante. Concentre-se em fugir do mundo que é marcado pela frivolidade, pela banalidade. Será que o Cristo que nós confessamos com os nossos lábios é condenado pela nossa própria conduta? Será que a nossa fé é condenada pela nossa própria conduta? Será que no seu trabalho, na sua família, o Cristo que você professa com os lábios é manchado pela sua conduta, como acontecia com os judeus de Romanos 2? Com os inimigos da cruz? Professe esse Cristo e viva de acordo com os padrões desse Cristo. Assim como o crente deve ser conhecido pela sua moderação, para isso acontecer, a sua mente deve estar nas coisas do alto. E de igual forma, seja um crente firme. Seja um crente firme. Lá no seminário a gente diz assim, não seja fumaça. Seja ponta firme. Não seja fumaça, porque a fumaça se dissipa e vai embora. Concentre os seus pensamentos no que é justo, no que é puro. A justiça que Paulo fala aqui, veja bem, essa justiça que Paulo fala no versículo 8 é aquela que é correlata à justiça do homem com Deus. O nível novamente está subindo. O padrão é alto, não é baixo. No mesmo capítulo, no mesmo sentido, Paulo orienta sobre a pureza. O que é moralmente livre de manchas, de mácula. Pense no que é puro. O que é agradável a Deus. Leia o que é puro. Consuma o que é puro. Escute o que é puro. O que é agradável ao seu Deus que você professa. Faça isso. E viva de acordo com os padrões da fé de um crente firme. Paulo se preocupa em orientar os crentes em quase todos os nichos, deixando claro que os filipenses eles devem ocupar a sua mente com o que é agradável a todos, com o que é amável e o que também é adequado e de boa fama. Por fim, para fechar e não deixar saídas, Paulo orienta que o crente firme em Cristo deve pensar somente naquilo que é matéria de excelência moral, naquilo que é matéria de excelência espiritual. Abrindo um parênteses, as crianças estão descendo, isso não atrapalha em nenhum momento o nosso culto. O choro, o barulho das crianças é um sinal de bênção, é um sinal de que a família da aliança está presente no culto. Fecha parênteses. Podem ficar à vontade, meninos. Paulo não nos deixa com saídas. Paulo fecha todas as alternativas para o crente. E diz que o crente firme no Senhor Jesus, ele deve pensar naquilo que é de matéria e excelência moral, de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, nada que é de natureza contrária à palavra de Deus é alimento para a sua alma. É motivo, sim, de destruição para você. Ao orientar os irmãos de Filipe sobre tudo isso, Paulo não poderia concluir o seu raciocínio de outra forma que não em uma vida prática. Por isso, ele diz que a dinâmica da nossa vida deve andar alinhada entre pensamentos no alto e a vida prática cristã. É impossível separar os atos interiores dos atos exteriores. Por isso, uma coisa é ouvir
ouvir aqui no culto, ouvir na EBD, ouvir nas pregações que você coloca na internet, e outra coisa é viver. É viver essa verdade. Ela precisa estar gravada na sua cabeça, marcada em seu coração e precisa ser testemunhada por aqueles que estão à sua volta, meu irmão. Viva a vida prática de um crente firme no Senhor Jesus e que os seus lábios não condenem a fé que você professa. Em muitos momentos da nossa vida, parece que o barco, que a vida, na verdade, caminha como a embarcação Endurance. Parece que vai afundar. Parece que não vai ter mais saída. E depois que afundar, parece que a gente vai ficar perdido. Eu vou ficar no gelo, sozinho, eu vou morrer. Certamente os homens dessa embarcação tinham a morte como vislumbre no fim. Mas eles foram salvos daquela situação. Meu querido irmão, se a graça comum de Deus permite que esses homens sejam salvos nessa situação, quem dirá você, um filho amado, um filho que é cuidado pelo pai? Nem Salomão se vestirá tão bem quanto você. Os pássaros não plantam e comem. Você é filho. Você é um eleito. Que bênção repousa sobre a sua vida. Desfrute da verdadeira paz. Mas para isso você precisa ser um crente firme. O crente firme em Cristo tem a sua alegria no Senhor. O crente firme em Cristo vive tranquilo e em paz por meio de uma vida de oração, porque nós sabemos que essa paz não é fruto da nossa vida, mas sim da dependência do Espírito Santo, e por isso nós tornamos conhecida todas as nossas petições, as súplicas que são feitas como indigentes, gente que precisa, pedinte mesmo. Senhor, eu estou clamando, eu preciso de Ti. Se coloque nessa posição, meu irmão. Você é um mendigo que recebeu o pão. E tem um banquete. Viva como um crente firme em Cristo Jesus, desfrutando do banquete, sendo alegre, vivendo tranquilo e em paz por meio da oração, e guardando e vivendo, renovando a sua mente pela prática cristã. Ainda mais nós temos a certeza da nossa pátria, da nossa morada, aquela que Paulo menciona no capítulo 3, versículo 20, a nossa casa, a casa que nós cantamos agora. A vinda, eu anseio do meu Salvador. Em breve, ele virá para me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Viva essa vida cristã como um crente firme, sabendo para onde vai. Nós temos segurança e paz em Cristo Jesus.